Bom dia! Vamos dar a continuidade às nossas aulas de língua portuguesa de segunda-feira. Hoje nós estamos encerrando a nossa última aula do mês de maio. Próxima semana nós já iremos iniciar nossas aulas do mês de junho. E como nós estamos encerrando o nosso conteúdo do mês de maio, eu trouxe para vocês uma atividade diferente para hoje. Nós vamos trabalhar com uma atividade da nossa gramática da página 82 e 83, que o tema da nossa atividade é teste seus conhecimentos, ou seja, nós vamos saber através dessa atividade se realmente o que eu ensinei para vocês aprenderam. Vou fazer uma breve revisão dos conteúdos abordados nessa atividade. Essa atividade ela contém 10 questões de múltipla escolha, onde você vai ler, interpretar a questão e marcar a resposta correta, certo? Então nós temos aqui as primeiras questões, ela trata de um conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula, ou seja, todos os conteúdos abordados nessa atividade nós já trabalhamos em sala de aula. E agora eu vou fazer uma pequena revisão com vocês, porque eu quero saber realmente se vocês aprenderam o que eu ensinei. A primeira questão da nossa atividade, da página 82, ela vem falando sobre sílaba tônica. Vamos lembrar o que seja sílaba tônica? Toda palavra, ela possui uma sílaba tônica, ou seja, ela possui uma sílaba onde ela é pronunciada com mais intensidade, por isso que eu chamo de tônica. As sílabas tônicas, elas possuem 3 classificações. As palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos lá com o nosso exemplozinho. Essa palavra aqui é a palavra café. Ela tem uma sílaba tônica. Quando eu falo café, então eu falei com mais intensidade a sílaba fé, ou seja, a última sílaba da palavra. Então, todas as palavras cuja sílaba tônica é a última, eu chamo elas de oxítona. Muito bem. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho a palavra esporte. Olha só. Última, penúltima. A penúltima sílaba da minha palavra é a sílaba mais forte. Quando eu falo esporte, então essa sílaba eu pronuncio com mais intensidade. Então eu chamo ela de paroxítona. O nosso terceiro exemplo, eu tenho aqui a palavra lâmpada. Olha como eu pronuncio lâmpada. A minha sílaba mais forte é a antepenúltima. Então eu digo que ela é uma palavra pró-paroxítona. Então a gente vai nessa ordem: última, penúltima e antepenúltima. Então, de acordo com essa ordem que eu disse, eu tenho oxítona, paroxítona e proparoxítona. E uma regrinha básica das palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas, ok? Então, isso são o quê? São as palavras onde eu classifico a sílaba tônica: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Muito bem, esse foi o primeiro conteúdo abordado na nossa atividade. O segundo conteúdo abordado na nossa atividade chama-se encontro vocálico. Já está dizendo encontro vocálico. Vamos relembrar o que seja encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de vogais na mesma palavra. Mas esse encontro vocálico ele pode vir na mesma sílaba ou em sílabas separadas. O importante é que o encontro vocálico eles estejam junto na palavra. Mas a gente vai saber o que é um ditongo, o que é um tritongo e o que é um hiato quando a gente separa as palavras em sílabas. Então, nós temos aqui o encontro vocálico, ele também possui uma classificação. A palavra ela pode ser classificada como ditongo, tritongo ou hiato. Temos aqui um exemplozinho bem básico, olha só. A palavra aquático. Nessa palavra, eu tenho um encontro vocálico nela? Eu tenho o U e o A. Esse encontro vocálico, ele está junto na mesma sílaba. Eu tenho quantas vogais juntas? 2. Então, se eu tenho 2 vogais juntas na mesma sílaba, eu digo que essa palavra aqui é classificada como ditongo. É o encontro de 2 vogais juntas na mesma sílaba. Muito bem. Eu tenho aqui uma outra palavra. A palavra Paraguai. Quantas vogais eu tenho nessa palavra?
uma, duas, três. Eu tenho o U, o A e o I. Então, eu tenho 3 vogais juntas na mesma sílaba. Então, se eu tenho 3 vogais juntas na mesma sílaba, eu digo que esse encontro vocálico é chamado de tritongo. E eu tenho aqui o meu último exemplo. Eu tenho aqui 2 vogais, o A e o U. Elas estão juntas na mesma palavra, mas quando eu vou fazer a separação da sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Então, eu digo que eu tenho um hiato, correto? Então, vamos lá. Ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de 3 vogais juntas na mesma sílaba. E o hiato é o encontro de vogais em sílabas separadas. Então, aqui eu fechei meu conteúdo sobre encontro vocálico, que também vai pedir aqui na minha atividade de teste meus conhecimentos. E agora nós vamos aqui para sinônimo e antônimo. Ah, professora, eu lembro o que é sinônimo e antônimo. Sinônimo e antônimo. Então vamos ver. Sinônimos são palavras que têm um significado semelhante. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês para sinônimo. Olha só. Alegre e feliz. Se eu estou alegre, eu estou feliz. Então, essas duas palavras, elas têm um significado bem semelhantes ou significado iguais. Eu digo que essas palavras são chamadas de sinônimas. E antônimo? Antônimo é o contrário. São palavras que têm significado diferentes. Eu tenho aqui triste e alegre. Triste é uma coisa, alegre é outra. Então, são palavras que têm significados opostos, significados contrários. Então, eu digo que essas palavras são... Essas palavras, triste e alegre, são palavras diferentes do significado. Triste é uma coisa, alegre é outra. Então, se elas têm um significado diferente, eu digo que elas são antônimas. Então, antônimas são palavras que possuem significado diferente. E sinônimas são palavras que têm o mesmo significado. Ok? Muito bem. Então, vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Quando eu falo de dígrafo e encontro consonantal. O que é dígrafo? Dígrafo são 2 letras que têm o mesmo som. Ou seja, o som ele é representado por 2 letras, mas essas 2 letras vão sempre representar um único fonema. E encontro consonantal são 2 consoantes, ou seja, as 2 letras eu pronuncio. A diferença do dígrafo e do encontro consonantal é que o dígrafo também são 2 letras, mas as 2 letras só representam um som, um só fonema. E o encontro consonantal eu tenho 2 letras, 2 consoantes, onde as 2 são pronunciadas. Eu trouxe um exemplozinho para vocês, a palavra chave e prato. Chave, eu tenho aqui, são 2 consoantes, professora, mas essas 2 consoantes eu chamo ela de dígrafo. Por quê? Porque as 2 consoantes eu não pronuncio elas juntas, eu só tenho um som. Ou seja, eu sei que o H, ele é uma consoante que tem um som mudo. Então, o C e o H eu chamo ela de dígrafo, porque eu não pronuncio o C e o H. Quando eu falo chave, eu não pronuncio o H. Então, aqui eu tenho dígrafo. Prato, eu tenho 2 consoantes juntas. Essas 2 consoantes, elas são pronunciadas, ó, pra, eu pronuncio o P e o R. Então, aqui eu não chamo de dígrafo, eu chamo de encontro consonantal. Por quê? Encontro consonantal são 2 consoantes que eu pronuncio as 2 letras. E o dígrafo são 2 letras que eu pronuncio apenas uma. Ou seja, tem apenas um fonema. Muito bem. Então... para a nossa aula de hoje, nós vamos responder a atividade Teste Seus Conhecimentos, onde nós vamos lembrar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês na nossa aula de hoje, revisando os nossos conhecimentos. Eu quero saber se realmente tudo que eu ensinei para vocês, vocês aprenderam. A atividade é na página 82 e 83, vocês vão responder e vão enviar para mim, tá certo? Para que eu possa estar corrigindo, fechando as atividades do mês de maio e atribuindo uma nota para vocês, de acordo com as aulas que vocês assistiram e com as atividades que vocês enviaram para mim, tá certo? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.